Olá, meu nome é Patrícia Vinan, sou brasileira, vivo em Boston, nos Estados Unidos. Estou muito feliz de poder compartilhar a minha história com vocês. Espero que venha agregar valor verdadeiramente. Eu vivo fora do Brasil desde 2006. Recentemente eu mudei aqui para os Estados Unidos e me graduei em 2013 no MIT. Atualmente eu trabalho como vice-presidente de vendas e marketing para uma empresa na área de Clean Technology. E os desafios foram muitos, não foi fácil. Não foi fácil trabalhar, não foi fácil estudar em outros idiomas. Na Europa eu vivi na Bélgica, que é um país pequeno, uma cultura completamente diferente do Brasil. Mas no final deu tudo certo. Eu creio que o primeiro passo para o empreendimento, seja ele sair fora do país, seja ele iniciar um projeto novo, eu vou compartilhar um pouco da minha história com vocês e espero inspirar alguém nesse sentido. Sonho. Todo empreendimento começa com sonho e o meu sonho era estudar aqui, no MIT. Parecia impossível para uma mãe de 3 filhos que morava na Coab, em Carapicuíba, mas aconteceu. Eu creio que ninguém questiona que todo e qualquer empreendimento começa com um sonho. E uma vez que você coloca um prazo para o seu sonho, aquilo se transforma em sua meta. Ou seja, a meta nada mais é do que um sonho, algo que não existe ainda, com um prazo definido para atingir. Um que me vem à mente agora é quando eu trabalhava para uma empresa suíça, onde o projeto era centralizar operações em um país. Então, o meu trabalho era demitir as pessoas em 12 localidades diferentes, contratar novas pessoas numa localidade central, transferir operações e depois implementar uma nova forma de trabalho, innovation. Pelo incrível que pareça, a parte de demitir e transferir operações e treinar os novos funcionários foi muito estressante no nível emocional, mas não foi a parte mais difícil. A parte mais difícil foi para implementar inovação. Como que eu consegui? Bom, primeiro passo, mapeamento do problema. Eu vi ali, eu implementei um processo paperless, sem papel, processo de trabalho que envolvia outros departamentos, onde havia um fluxo de papel muito grande e os dados se perdiam e havia muitos erros e reclamação de cliente, e eu vi imediatamente que era um problema relacionado a esse fluxo de papel. Então, o que eu fiz, primeira coisa que eu fiz foi medir mapear o problema, quantidade de erros, para saber, ok, nós vamos partir dali, aqui é o ponto de partida, e eu sei exatamente todos os números que envolvem esse problema. O segundo passo foi entrevistar pessoas. Eu falei com muita gente da equipe a respeito, sem dizer exatamente que eu ia fazer alguma mudança paperless, algo que criasse um pânico, mas eu falei com muitos membros da minha equipe, com clientes internos, outros departamentos, para ter um entendimento, uma visão global do problema. Nesse processo de entrevista, de falar com as pessoas, o que eu achava que era o problema inicialmente era um pouquinho diferente, então eu adaptei minha ideia de acordo com o feedback das pessoas com quem eu tive a oportunidade de falar. Então eu creio que escutar os outros é extremamente importante para qualquer empreendimento que significa mudança dentro da empresa. O outro passo para mim são os patrocinadores. Patrocinadores não necessariamente aquele que vai aprovar o budget para aquele determinado projeto. Então, nesse processo de entrevista, de falar com as pessoas, eu pude ver quem eram potenciais apoiadores, quem potencialmente poderia me apoiar, seja pessoas de influência ou não, pessoas em diferentes níveis, abaixo, o mesmo nível ou nível acima de mim,
mas eu consegui definir, ok, essas pessoas eu posso contar com elas, porque eles veem o problema da mesma forma como eu vejo, e eles podem ser potenciais patrocinadores. Sem contar o meu chefe, é importantíssimo que o chefe te apoie, porque se você não tem o apoio do chefe como primeiro apoio, é praticamente impossível implementar qualquer empreendimento, qualquer projeto novo dentro da empresa, pelo menos na minha visão. Posso estar errada. Uma outra coisa muito importante é tempo. Eu vi nesse projeto na Europa, por exemplo, quando eu consegui encontrar meus patrocinadores, eu tinha uma clara definição do problema e eu tinha um roadmap, ou seja, um plano dos cada passo que eu ia implementar para poder alcançar esse objetivo. Não pode ter um prazo muito grande entre o anúncio da implementação desse projeto e a implementação de fato. Porque começam os rumores, as pessoas ficam em pânico, porque vai ter alguma coisa nova, uma mudança. Então, o prazo entre anunciar a mudança e implementar a mudança é muito importante. Se demora-se muito, o projeto morre antes mesmo de nascer. Simplesmente porque as pessoas têm medo de mudança. E isso é uma natureza humana, não é algo que nenhum líder vai mudar. Outra coisa importante é, ok, você tem um projeto empreendedor e qual é o impacto desse projeto nos outros departamentos? Muitas vezes pode ser uma coisa extremamente boa para você, ou para o seu departamento, ou para a sua equipe, mas que pode significar um risco para um departamento que é próximo do seu, vamos dizer assim, finanças. Eles vão, através desse ganho de eficiência, talvez eles tenham que demitir pessoas. E esse fato de demitir pessoas pode fazer com que eles não apoiem o seu projeto. Então é muito importante ter uma visão clara do impacto do projeto, da dinâmica que isso pode significar em outros departamentos. Muitas vezes existe o que eles chamam de efeito dominó. Você faz uma mudança aqui que vai afetar o último da linha, e esse último da linha é alguém que é chave para a empresa. Então, tudo isso tem que ser pensado e analisado quando for implementar um projeto empreendedor dentro da empresa. Uma vez que existe um canal de comunicação entre o gestor e a equipe para falar de inovação ou de problemas ou de sugestões, o segundo passo é ensinar as pessoas como trazer os problemas. Então, que eles saibam quais são as perguntas básicas que a empresa precisa saber para começar a discutir sobre esse determinado problema. Por exemplo, quantas vezes ao dia esse problema ocorre? Quanto se perde pelo fato de não ter a solução para esse problema? Ou quanto a empresa poderia ganhar em dinheiro se tivesse essa solução? Ou em tempo, ou em menos pessoas, ou alguma coisa nesse sentido. Então, educação é extremamente importante. É o trabalho do gestor atuando como coach, ensinando as pessoas a enxergarem problemas e reportarem problemas, e que isso seja visto como algo positivo. Por exemplo, eu não estou performando bem por essa e essa razão. Que a pessoa não tenha medo de falar isso, que isso não vai impactar, que o gestor não vai enxergar isso como uma deficiência da pessoa, que essa pessoa tem que ser substituída. Então muita gente às vezes não reporta problema porque tem medo de perder o emprego. Essa que é a verdade. Então, passar segurança para as pessoas, problemas ocorrem, erros ocorrem, mas é importante que o gestor esteja ciente do que está acontecendo, e talvez, mesmo que a pessoa não tenha a solução para o problema, vamos dizer que essa pessoa vê um problema todos os dias, mas não tem ideia de como solucionar, é importante que exista esse canal aberto de comunicação, que as pessoas não tenham medo de reportar, porque é através daí que vai surgir algum projeto empreendedor que possa significar um ganho para a empresa. Perfeccionismo. Aí tá aí uma coisa que não combina com o empreendedorismo.
Empreendedorismo é risco. Não tem como saber exatamente se o projeto vai ser 100% successful. Pode ser 90%. Obviamente, é necessário ter um plano A, plano B, plano C. Eu prefiro fazer projeções pessimistas para poder trabalhar sob menos pressão, dentro de uma pressão, de um risco que já é o próprio projeto em si. Então, uma coisa que eu sempre trabalhei é nas expectativas. Como que eu vou vender esse projeto internamente e o que eu não vou fazer uma coisa extremamente otimista. Vou mostrar os benefícios sim, vou mostrar o impacto sim, vou mostrar o que pode se ganhar através desse projeto ou desse empreendimento interno, mas eu não faço nenhuma projeção super otimista ou irrealista, porque se as pessoas esperam perfeição, isso não existe, perfeição não existe. Então, eu prefiro colocar as expectativas num nível baixo e entregar algo melhor. Isso também é algo que acontece, porque na implementação de projetos, problemas vão acontecer e muitas vezes tem que se parar o que está se fazendo e fazer outra vez. Agora, se você começa o projeto já tendo expectativas irrealistas, já está começando da forma errada.